Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Eduardo do Scanner da Bolsa, bem-vindos e bem-vindas. No vídeo de hoje eu quero mostrar a ferramenta Scanner Pro, todos os recursos aqui do menu, porque eu acabo não mostrando, né, todos os nossos recursos nesses vídeos que eu tenho feito. Só antes de começar o vídeo, deixando aqui, né, mais uma vez o nosso disclaimer e também convidá-los a se inscrever aqui no canal, para quem ainda não está inscrito, e também convidá-los a passar lá no nosso canal no Telegram. Ele é aberto, gratuito, e lá a gente fica comentando, fazendo diversas análises. Você também pode trazer as suas ideias. Eu trago diversas informações e insights a partir da nossa ferramenta. Assim vocês vão conhecendo também como que a gente pensa sobre os investimentos, né? E um pouco mais do nosso trabalho. Então, sem mais delongas, vamos aqui por ordem aqui no menu, vamos passar todos os itens aqui nesse vídeo. Então, começando aqui nos mercados internacionais. O que a gente tem aqui é um mapa do mundo e a gente atualiza como que está as bolsas, tá, dos principais países aqui do mundo, né? Então a gente coloca aqui quanto mais vermelho, mais está em queda e, né, e verde também quando está em alta, né? Então dá para dar um zoom aqui, passando aqui no mouse em cima de cada país, você consegue ver, né? Então o desempenho. Se eu quiser vir aqui na Europa, né? Ó, consigo dar um zoom bastante aqui, né? E ver país por país também. Mas aqui abaixo nós temos a cotação dos principais ativos e commodities mundiais, né? Como ouro, juros dos Estados Unidos, minério, soja, petróleo Brent, o próprio EWZ, trigo, boi gordo, etc. Né? Diversos ativos. E aqui desse lado nós temos a taxa de juros dos países do G20. Então temos aqui, né, a Argentina gritando 118, ó, e aqui a gente vê o valor anterior, né? Então a gente vê aqui que subiu, né, de 97 para 118. Se você acha que no Brasil tá ruim, então imagina lá, né? Turquia está em segundo lugar e aqui o Brasil, ó, já está refletindo aquele corte que teve agora recente, né? Estava 13,75, está agora 13,25 e assim em todos os países, então, até o Japão aqui, né, onde a taxa está negativa, né? Na próxima sessão, Brasil Macro, nós trazemos algumas informações estatísticas direto do site do Banco Central, né? Então, isso aqui é um gráfico que eu gosto de olhar muito para saber onde a gente se encontra no ciclo econômico, né? Comparar a taxa Selic com o IPCA, né? Então a gente vê aqui que o governo vem aumentando a taxa Selic cada vez que a inflação dispara para conter, né? E aí quando chega num patamar aqui alto ele mantém por um tempo, enquanto que a taxa já vai arrefecendo, né? Isso aqui foi então ali em 2016 e nós temos aqui com toda a cara então que estamos também começando aqui um ciclo de baixa, né? Se tudo der certo, pois a taxa de juros subiu muito rápido aqui, né? Desde a pandemia, por causa dessa inflação, né? Que subiu bastante. Ela conseguiu, né? A princípio controlar, ela teve uma boa queda e agora a princípio vai começar a descer aqui a escadinha também, né? Então vamos torcer. Temos aqui também dólar e taxa de desemprego. Em breve vamos colocar também mais outras informações aqui. Raio-X dos ativos. Múltiplos e rankings de todas as empresas monitoradas. Pois bem, aqui nós temos mais de 200 empresas que o scanner da bolsa cobre, as empresas, né, todas listadas na B3, tem desde as large caps como Petrobras, Vale, Itaú, até empresas menores, né, small caps. A gente evita trazer empresas muito pequenas que elas são micos, né, os famosos micos, empresas que estão em recuperação judicial, estão com os múltiplos muito ruins, né? Quando a gente vai pegar alguma empresa dessa mais fora do radar para incluir, eu faço um critério aqui para ver se ela tem um mínimo de qualidade. Ela não precisa ser uma empresa, digamos, espetacular, mas ela não pode ser ruim, né? Se ela for média, meia boca média, já tá valendo, né? Então aqui nós temos aqui todos os ativos que a gente monitora e diversas informações aqui de fundamentalista, né? E assim como o valor, valuation de Graham, né? Por exemplo, você tem aqui. E aqui é legal que tem essa opção aqui, ó, fazer download em Excel. Basta clicar aqui, já baixou no Excel. Essa tabela é atualizada diariamente após o fechamento da bolsa, então você pode vir aqui todo dia, né, e checá-la novamente. Então aqui nós temos no Excel, você pode estudar aqui, fazer todo tipo de edição, adicionar outros dados que você tem aqui, enfim, né, uma planilha muito legal para a gente fazer estudos.
O próximo item é consulta por empresa. Então aqui a gente consegue abrir uma ficha, né, de todas as empresas que a gente trabalha e monitora. Então começa aqui pela descrição da empresa, o setor que ela está, os principais múltiplos como PL, dividend yield, lucro por ação, valor patrimonial, etc, né? Aí aqui um histórico de cotação de preço, a gente coloca aqui o preço justo pela fórmula de Graham, então é muito legal que dá para comparar, então, quanto que a empresa vale, aliás, quanto que a empresa vale aqui em cima e quanto que ela está custando na bolsa, né? E esse pontinho vermelho aqui são as entradas que elas são identificadas pelo nosso método Onde Investir Hoje, que já está mais aqui embaixo, que eu já vou chegar nele. Então, aqui significa que aqui no final de 24, 26 de março, ele deu sinal aqui, né, sugerindo uma compra a R$ 18,45, né, e a ação hoje está a 33. Então, realmente aqui foi uma bela de uma oportunidade que a gente conseguiu identificar, né? Mais abaixo nós temos aqui histórico de dividendos anualizados, né? Então, o total de não só dividendos, mas juros sobre capital ou qualquer outro tipo de bonificação, né, que a empresa tenha pago. Então, a gente coloca aqui e também a gente pode colocar aqui a média móvel desses dividendos, né? Dá para ajustar aqui 3 anos ou 5 anos. Então, bem legal aqui para estar analisando, né, sob a ótica de dividendos. E aqui também tem o botão exibir o histórico detalhado. Aí clicando aqui ele vai abrir todos os dividendos, todos os proventos, né, que a empresa pagou. Você consegue ver aqui detalhado a data com, a data de pagamento, o valor e quanto que foi de yield, né? Então, ó, no caso aqui a Petrobras tem um histórico grande, né? Então dá para ver bastante coisa aqui. Da Petrobras tem até 2007, tá? Mas a maioria das empresas que são já mais antigas, elas vão ter pelo menos aqui uns 8 a 10 anos aqui de histórico. Mais abaixo nós temos indicadores de eficiência operacional, né, que é o resultado da DRE. Aqui nesse gráfico você pode ir clicando para ocultar ou exibir tudo que você quer. Então, só quero ver o lucro ou prejuízo do período, né? Lucro líquido. Então aqui você consegue ver aqui então que a Petrobras de fato, né, deu prejuízo aqui, né, em alguns anos, né? Mas agora está numa situação aqui um pouco melhor, né, dando lucro aqui com mais consistência. Aqui também o balanço patrimonial, mesma coisa, a gente pode ocultar ou exibir. Nesse gráfico aqui eu gosto de mostrar somente o patrimônio líquido, né? Então a gente vê aqui, consegue ver trimestre por trimestre a evolução, né, de como que está indo a empresa. E aqui também o endividamento, dá para ver dívida de curto prazo, que é o que ela deve em até um ano, e longo prazo, né? São dívidas mais longas. E aí eu comparo isso com o caixa e o patrimônio líquido da empresa, né? Então, também que você pode ocultar e fazer diversas análises. Essa próxima sessão, balanços e DRE, serve mais para o pessoal que gosta mais de contabilidade, que quer investigar a fundo algum detalhe de alguma empresa, né? Então, aqui você pode consultar, por exemplo, todas as empresas que a gente monitora, né? Então, só um exemplo, Gol Linhas Aéreas. Aí eu posso escolher o que eu quero mostrar, o DRE, balanço patrimonial ativo ou passivo, né? Então, posso vir aqui no ativo, por exemplo. Aí eu escolho se eu quero anual ou trimestral e aqui o período. Então, eu posso consultar um bem antigo aqui. Eu posso vir aqui 2015, ó, segundo trimestre de 2015. Só um exemplo, né? Então, aqui tem como dar uma olhada, ó, como é que estava lá então a situação, ó. Balanço patrimonial do segundo trimestre de 2015, que foi de 31 de março a 30 de junho de 2015. Então nós temos aqui todos os valores daquele momento lá. Próximo item, Scanner Lab. Aqui é um lugar também, como eu coloco, ambiente de experimentação e descoberta para você analisar e comparar diversos dados fundamentalistas das empresas. Aqui também, se você é um detetive, né, quer tentar encontrar alguma simetria, algum resultado, alguma coisa que possa estar oculta, né, então é bem interessante. Eu vou comparar na Petrobras as obrigações sociais e trabalhistas, que é um item que vai no passivo da empresa, com as despesas com vendas, que ela faz parte do resultado, né? Então, estou aqui chutando, tá? Qualquer coisa, tá? Só para mostrar que é possível, né? O que dá para fazer, né? Então, nós temos aqui o azul, ó,
as obrigações sociais trabalhistas, né? Ou seja, são todos os salários, rescisões e impostos que a empresa paga referente a INSS, FGTS, etc. E as despesas com venda. Como a despesa com venda aqui ela está no DRE, ela vem negativa, porque é uma saída, né? Então, por isso que tem esse aqui, ó, inverter sinal. Então, esse item roxo, como ele está para baixo, né? Para eu conseguir visualizar melhor, eu posso inverter o sinal. Então, ele simplesmente multiplica por -1, né? Então, ele vai colocar assim, então fica mais fácil. Então aqui a gente vê que a Petrobras tem mais despesa com vendas, né, do que as despesas trabalhistas aqui, né? Então, aí para saber exatamente o que que vem a ser essas despesas com vendas, então teria que ir lá no RI da empresa, né, estudar um pouco mais. Daqui para baixo é realmente o ouro aqui da nossa ferramenta, onde começa a ficar realmente interessante, e são esses itens que vão realmente lhe ajudar a tomar melhores decisões sobre os seus investimentos. Tá? Então, começando aqui por melhores empresas. Aqui a gente trabalha nesse momento com dois tipos de valuation, nós vamos ter outros também, né? Vamos acabar adicionando, porque estamos sempre em constante desenvolvimento. Então, o primeiro que nós temos aqui é a fórmula mágica do Joe Greenblatt. Eu não vou entrar em detalhes agora nesse vídeo sobre a fórmula, mas eu vou deixar na descrição dele aqui, tá? Um link do nosso artigo no blog, onde a gente explica um pouco mais detalhado como que funciona. Então, aqui nós temos as empresas ranqueadas por esse critério. Mesma coisa, tem o botãozinho aqui para fazer download, você vai ter a planilha, então temos aqui. E aqui você pode filtrar, então, pelas empresas que você quiser escolher, né? Então, por exemplo, fazer uma comparação aqui, as empresas de celulose, né, por exemplo, né? Que é aquele trio que a gente sabe qual é, né? Que é Klabin, Suzano e a Irani, tá? Dá até para colocar a Dexco, tá? Também, Duratex. Então, por exemplo, aqui dá para ver somente as 4 dentro do ranking, né? Então, a melhor ranqueada é a Irani, que ela está na 21ª colocação, depois vem a Suzano em 30º, né? Então, aqui, quanto mais em cima no ranking, melhor sob esse ponto de vista dessa ótica aqui da fórmula mágica do Joe Greenblatt. Mas aqui embaixo nós temos a fórmula de Graham, que é o valor justo das empresas. É a mesma coisa, a mesma tabela, você pode fazer o download aqui e também filtrar pelas empresas que você deseja. Próximo item do menu, dividendos. Aqui nós fazemos uma cobertura, então, dos proventos que as empresas vêm pagando. O primeiro item é essa tabela aqui, que é a agenda de dividendos dos próximos dias. E aqui o juros sobre capital a gente já abate os 15% de imposto de renda, ou seja, o valor que está aqui é realmente o valor que vai entrar lá na sua corretora, tá? Então nós temos aqui em ordem, né, de data, somente os próximos 30 dias, todas as empresas que vão pagar, a data de corte, né, ou seja, o Banco do Brasil aqui, você precisa estar com a ação no dia 11, dormir do dia 11 para o dia 12 de setembro com a ação em sua posse, para você ter direito a esse valor de 28 centavos, que vai de fato entrar na sua conta na corretora no dia 29 de setembro, tá? É assim que funciona essa interpretação. O preço da ação atual, R$ 46,64, significa que o valor que vai entrar, esse 28 centavos, corresponde a 0,61% de yield, tá? E aqui a gente também coloca alguns múltiplos, só para ajudar a dar um norte aqui, né, na hora de ponderar aqui se vale a pena entrar ou não, né? Então a gente coloca aqui também. Aqui nós temos o histórico anualizado, que é semelhante ao aqui nesse item da consulta por empresa. Então você pode escolher aqui diversas empresas e fazer uma rápida consulta enquanto a gente ainda está dentro dessa página. Então a gente tem aqui, dá para trocar média móvel, etc. E aqui o ranking de dividendos. Como é que funciona esse aqui? Aqui tem uma opção no menu, você pode esconder, tá, o menu para deixar a tela mais larga e conseguir visualizar melhor. As colunas verdes, elas se referem a uma média de 3 anos, são cálculos sobre os 3 últimos anos, e as colunas azuis são sobre os 5 últimos anos. Então, como é que a gente lê isso aqui? Por exemplo, Petrobras, preço atual. Nós temos aqui o dividend yield médio dos últimos 3 anos, tá? Então, ela pagou uma média de 27%. Isso porque teve, né, esses 2 últimos anos aqui foram realmente espetaculares, o valor está bem alto.
E aqui a gente trabalha com aquela critério do Bazin, né? Que ele sempre procura comprar empresas que elas pagam um dividendo mínimo de no mínimo 6% ao ano, né? Então, esse aqui seria o preço teto para ela pagar 6%. Então, o valor é bem alto, né? Ela está 33, seria R$ 154, né? Então, mas aqui tem que tomar cuidado também um pouco, porque é preciso estudar um pouco mais, né? A empresa, por exemplo, no caso da Petrobras, ela teve um pagamento não recorrente muito alto, né? Então, a gente também olha aqui os 5 meses para dar um pouco mais de segurança, que a média fica um pouco mais nivelada, né? Mas, assim, ó, empresas que são mais constantes, né? Por exemplo, vamos pegar aqui a Taesa, por exemplo. Ó. Vamos filtrar ela aqui. Que é uma empresa que ela paga dividendos mais constantes ano a ano. Esse gráfico aqui funciona bem. Então, eu só escolhi aqui a Taesa. Ó, ela tem um yield médio dos últimos 3 anos de 12%, né? Ou seja, o preço teto dela, sobre essa média aqui de 3 anos, para ganhar 6% seria R$ 70. E ela está 34. Ou seja, então tem essa margem aqui bem grande aqui de 107, tá? Então, esse aqui é o módulo aqui de dividendos. Aqui também você pode, né, então filtrar, você pode fazer uma comparação. Vou pegar aqui todas as empresas aqui do setor elétrico, né, por exemplo, para eu decidir então pela média de dividendos qual que está mais pagando. Então, você pode aqui adicionar quantas empresas você quiser, tá? E vai fazendo então essa comparação. Você pode clicar aqui nas colunas, ela vai também reordenando. Próximo item é onde investir hoje. Esse aqui é um que vocês que já nos acompanham já perceberam que eu uso bastante, né? Ele é o meu ponto de partida. Eu olho todos os dias, tá? Sem falta. Todos os dias depois das 18, ali pelas 18h30, tá? Mais ou menos é quando os nossos algoritmos eles já rodaram todas as atualizações diárias. Eu sempre venho aqui e boto o olho aqui nessa tabela, tá? Essa tabela aqui, então, ele entende que são os papéis que eles estão descontados naquele dia, né? Que eles estão em queda, graficamente eles estão numa tendência de baixa, pelo menos no curto prazo. E mesmo assim, eles ainda estão com os dados fundamentalistas, né? Os múltiplos, eles ainda estão saudáveis, tá? Então, o que que ele tenta fazer? Pegar empresas boas e que estão descontadas, tá? Porque a gente sempre tenta comprar num preço mais barato possível, né? Então, e empresas boas, claro. Então ele nos dá esse norte aqui. Cada vez que ele encontra uma oportunidade, ele vai assinalar com um pontinho vermelho no gráfico. E vocês podem ver aqui que ele tem acertado, tá? Eu não gosto de falar muito assim que, isso aqui acerta o fundo, né? É uma coisa assim que pode se basear cegamente assim para investir, mas o que eu tenho observado aqui é até muito interessante, né? Tu pode ver aqui que ele manda comprar quando o papel realmente para de cair, né? Então aqui ele deu diversos sinais, aí subiu, aí voltou, deu mais um sinal, subiu bastante, voltou aqui, né? Caiu. Então tem diversos exemplos. Por exemplo, aqui a Randon, ela deu aqui, ó, logo bem aqui embaixo, né? Então deu uma alta aqui enorme aqui, deve ter dado aqui uns 80% mais ou menos. Aqui na Engie também, né? Pode ver que quando parou de cair aqui, ele deu sinal, reagiu, né? Então isso aqui é uma coisa que eu quero deixar claro que não é uma ferramenta para fazer trade, tá? Porque esse aqui é um movimento que é onde o papel ele para de cair, mas não significa que ele vai subir, vai fazer uma reversão, tá? Eu vou mostrar um exemplo aqui na Vale, tá? Vocês vão ver. Então não é uma operação para ter stop, etc. Pode ver aqui que a Vale deu diversos sinais, mas mesmo assim o papel continua a cair. Só que se dá um zoom aqui, vocês vão ver que realmente, ó, é onde teve fundos, tá? E realmente parou de cair, só que ele fez um pequeno repique, né? Ó, de novo aqui, fez um pequeno repique para voltar a subir. Então, quem está comprando Vale, por exemplo, é um bom momento para fazer os seus aportes, né? Apareceu a bolinha aqui, vai lá, compra um pouquinho, depois vai lá de novo, né? Compra ou reinveste um dividendo que você recebeu até de outra empresa, né? Então, são esses momentos aqui, porque é melhor comprar aqui nas bolinhas do que comprar aqui, né? Em cima, no topo, né? Então, de certa forma, ele acaba ajudando também, né? A encontrar bons momentos de compra, mesmo em ativos que eles estão em tendência de baixa.
Aqui nós temos todas as entradas, né? Ou seja, todos os pontinhos vermelhos, a gente tem aqui o histórico, tá? Traz a data, a cotação no dia, aí aqui é ajustado por causa dos dividendos, né? E como é que está o retorno dele em relação ao preço de hoje. Então aqui, ó, né? Quem comprou ali do dia 24/5 tá com retorno aqui de 5%, né? E assim por diante. E aqui nós temos o ranking de todos os ativos que a gente monitora. Só lembrando que esse projeto é novo, a gente começou desde fevereiro desse ano, né? Então nós não temos ainda muitos dados coletados, porém os resultados são bem interessantes, tá? Então aqui o campeão no momento é a Movida, então a média de todos os pontos de entrada, né? Foi em R$ 6, a cotação atual está em 12, ou seja, né, 100%. E assim nós temos aqui diversas outras empresas, né? Tudo aqui com retornos bem interessantes, retornos aqui de 7, 8 meses, né? Na faixa aqui de 60, 40%. E aqui embaixo, os piores, né? Nós temos aqui duas empresas que são questionáveis, né? Pão de Açúcar aqui que teve cisão, né? Então é uma empresa aqui que ela merece tomar um cuidado antes de analisar, antes de entrar nela, né? E também a Companhia Brasileira de Alumínio, né? Então são as duas aqui que têm retornos muito baixos, né? 53% e 71%. Qualicorp também, né? Tem que tomar um pouco de cuidado, 19%. Mas depois aqui as outras empresas, ó, são empresas que estão aqui com retornos, né, relativamente não tão maus, né? Menos 10%, 12%. E são muito poucas empresas, né? Daqui. Então realmente assim é uma ferramenta que ela tem ajudado bastante a encontrar esses pontos de entrada, né, e dar mais segurança para a gente estar fazendo aportes. Só mais um exemplo aqui, o Banco ABC também, ó, então deu sinal aqui, né, no mês de março, o papel até caiu mais um pouquinho, mas depois já recuperou, né, então aqui, ó, no ABC, eu tenho aqui, ó, todas as entradas que ele deu ali no mês de março, ó, o retorno de cada uma tá na média aqui, ó, de 16, 15, 14, né, por cento. Então, bem legal analisar aqui sobre essa ótica. Agora vamos para a análise técnica. Aqui nós temos, primeiramente, a performance dos índices da B3. Então, nós temos, além do próprio Ibovespa, nós temos os small caps também. E aí temos materiais básicos, industrial, consumo, imobiliário, financeiro e utilidade pública. E aqui a gente consegue ver desde o dia 1º de janeiro ou os últimos 12 meses, né? E aqui a gente vê, então, claramente aqui quais são os setores que eles estão liderando, quais são os setores que estão apanhando. Então, aqui na liderança está o imobiliário, né? Subiu muito forte esse ano. Agora, desde agosto, está caindo, né? Há mais ou menos um mês aqui já perdeu bastante força, né? E quem está aqui por debaixo é o materiais básicos. Isso aqui também é muito interessante para entender qual é o setor para estar investindo, né? Aquele famoso compre na baixa, venda na alta, né? Então, quem é que está apanhando aqui, né? Quem está mais apanhando é o setor de materiais básicos nesse momento. E se eu puxar aqui, então, no histórico dos últimos 12 meses, você vê que o materiais básicos já está um pouco mais aqui em cima, né? Porém, né? E o setor aqui de consumo realmente é o pior de todos aqui, né? Porque essas taxas de juros altas realmente machucaram muito, né, as empresas desse setor, né? Aqui nós temos novas máximas e novas mínimas. Eu posto isso aqui bastante lá no grupo do Telegram. Então, todo dia, por exemplo, aqui, nesse fechamento de ontem, 8 de setembro, a Agro 3, Agro Galaxy e a Vitia, são duas empresas do setor agro, né? Olha que interessante. Elas estão na máxima dos últimos 30 dias, ou seja, o preço dela é o preço mais alto dela dos últimos 30 dias, tá? Aí máxima de 90 e de 6 meses não teve nenhuma. E na máxima do ano, dos últimos 12 meses, nós temos então Lumídia, Enalta, Jales e São Martinho. Então olha que interessante, essas duas aqui e essas duas aqui, elas têm a ver com o setor agro, né? Cana-de-açúcar, né? E soja, etc. Né? Então é interessante às vezes, né, por aqui dar alguns insights né, de quais setores, né, que realmente estão em expansão ou estão voltando, né? E na coluna do lado aqui as mínimas, né? Então aqui são as máximas e as mínimas. Então aqui é um dia que a gente vê claramente foi um dia negativo, né? Porque tem muito mais empresa aqui desse lado do que aqui. E isso aqui, olhando
diariamente, você vai ver que isso aqui flutua muito, tá? Em dias neutros não vai ter muitos papéis, aí dias de forte e alta vai vir bastante para esse lado, né? Então é bem legal isso aqui para ajudar a dar a medir a febre, né? De como que tá o mercado. Aqui, top 10, né? Altas e baixas do dia, da semana, do mês atual e também do ano, né? Então aqui tem também para ter uma ideia quais são as empresas que estão performando melhor e pior no ano. Agora, o Market Breadth. Esse aqui realmente tem que fazer um vídeo só para esse cara aqui, tá? Esse indicador, ele ajuda a gente também a identificar quais são os momentos que o mercado tem parado de cair ou tem parado de subir, tá? Que ajuda, né, bem a gente a tentar entender quais são os momentos bons para investir ou para segurar um pouco, esperar, né? Basicamente o que ele faz, ele vai em todos os ativos que a gente monitora e ele verifica se o preço está acima ou abaixo de três médias móveis, as médias móveis do próprio ativo, né? Então ele faz aqui uma soma e depois ele coloca aqui o percentual. Isso aqui é percentual, tá? De 0 a 100%, né? Então, por exemplo, aqui, no dia 1º de fevereiro, a linha azul estava marcando 92. O que isso significa? Isso quer dizer que 92% dos ativos estão com o seu preço acima da média móvel de 20 dias, né? Ou seja, eles estão em tendência de alta no curtíssimo prazo, tá? E nesse mesmo dia, a linha amarela estava com 76%, ou seja, 76% dos ativos estavam com o seu preço acima da média dos últimos 50 dias, certo? Qual foi a observação que eu cheguei? Quando as linhas entram nessa área vermelha aqui do gráfico, o ativo tende a parar de subir, tá? Aqui, ó, ele parou, ficou meio de lado. Aqui realmente foi até um topo, né? Tu vê aqui? Deu um topo, tá? Mesmo aqui onde não alcançou, também ele fez um topo, tá? Aqui também foi bem alto, ó, ele parou de cair, né? Começou a andar de lado, certo? Aqui, ó, chegou a violar ali, né? Também, mais um topinho, e assim por diante. Aqui, ó, topo, topo. Aqui também, tá? Chegou em cima, ó. Quando tocou aqui, ó, ele começou a andar de lado, tá? Aqui, ó, invadiu de novo, ó, mais um topo. E do outro lado a mesma coisa. Principalmente quando as três linhas elas estão juntas. Então aqui a gente tem a linha vermelha. Quando chegou aqui, ó, foi exatamente o fundo que o Ibov fez em março. Essa aqui foi a grande compra do ano. Aqui também, né? Então tá abaixo, ó. Então é bom ponto de compra, né? Vou colocar verde agora, porque é compra, né? Então dá para ver aqui que quando cai, ó, geralmente ele consegue acertar bastante o fundo, né? Então, qual a conclusão que eu tiro aqui? Quanto mais dentro aqui dessa área verde, ou mais próximo, né? O mercado sinaliza que ele já está chegando no fim do movimento de baixa e que muito provavelmente ele vai voltar a subir. E isso é de uma forma generalizada, né? Então a gente consegue pegar aqui diversos ativos que eles vão provavelmente andar junto, né? Com o Ibov. Mas, claro, não são todos eles, né? E justamente aqui nessa linha mais aqui embaixo, que é onde investir hoje, quantidade de ativos por dia, que são aqueles ativos que a gente indica os pontinhos lá no gráfico. Então dá para perceber claramente que quando tudo cai, quando essas linhas estão caindo e está em baixa, o número de papéis que estão dando oportunidades, eles sobem, né? Então a gente começou a monitorar aqui, né, em fevereiro, por isso que aqui, todo esse passado aqui, ele tá zerado, né, realmente histórico começa só aqui, né, e a gente vê aqui claramente que esse foi um grande momento, porque o número de ativos, ó, chegou a 41, foi recorde aqui, e à medida que o Ibov aqui, ele foi subindo, vocês podem ver aqui que o número de oportunidades veio caindo, né, então chegou aqui a zero, teve dias que não teve nada lá naquela tabela, tava vazia. E agora com o Market Breadth aqui perdendo a força de novo, né, o Ibov dando essa escorregadinha, já que, ó, mais uma vez, então o número de papéis aqui eles vêm aumentando, né? Então isso aqui é muito legal mesmo, tá? Para dar uma ideia de onde o mercado está. Porque uma coisa é que eu acredito é o seguinte, a pessoa que faz um aporte mensal, recebe lá o salário todo dia primeiro, eu não acho que é o correto você receber o salário e já aportar naquele dia, já comprar ações. Ao mesmo tempo, quando entra o dividendo na sua conta, você já naquele dia que caiu o dinheiro,
já pegar ele e já sair comprando alguma coisa, tá? Tem alguns momentos que a gente pode esperar, não precisa esperar muito, tá? Mas existem alguns momentos que a gente pode tentar acertar um time um pouco melhor. Como eu disse antes, o objetivo não é acertar o fundo, pegar lá o mínimo preço possível, mas é tentar fazer uma compra um pouco mais inteligente, tá? Evitar de comprar quando o papel está fazendo topo, porque você compra aí, daqui a uma semana já cai de novo, né? Você poderia ter esperado. Isso é fundamental na construção dos seus juros compostos, né? Porque você vai conseguindo pegar um preço médio menor, ou seja, consegue comprar mais ações, né? Mais quantidade de papéis, né? Que é muito importante para a sua acumulação de patrimônio, né? Reinvestindo os dividendos que você vai receber. E por último, nós temos aqui o screener gráfico, que é para o pessoal que já gosta de fazer um pouco mais de swing trade, né? Então também diariamente, ao fechamento do pregão, a gente roda aqui uma análise gráfica em todos os ativos que a gente monitora e traz essa lista de todos os ativos que foram encontrados oportunidades, né? A gente trabalha com PC, Setup PC e o Larry Williams. Para quem não conhece, também no nosso blog, dá uma olhadinha lá, a gente tem artigo comentando todos esses tipos de setups, onde eu explico exatamente como que eles funcionam, qual é a leitura deles. Então ele abre aqui, né, uma visualização gráfica, onde a gente coloca o ponto de entrada e o stop loss. Tá? Tem também aqui no gráfico semanal, e aqui tem a opção de mostrar compras e vendas, né? Por padrão eu deixo aqui só compras, mas quem é um pouco mais agressivo, né, e quer operar na venda, os setups também funcionam para baixo, né? Então temos aqui, ó, setups de venda também, tá? Então aqui é mais para os adeptos aqui então do swing trade. Então é isso, pessoal, aqui mostrando então todos os recursos da ferramenta Scanner Pro. Se você tiver interesse, tá o link na descrição desse vídeo para fazer assinatura. Você pode também experimentar por 7 dias grátis, sem compromisso. E convido mais uma vez a entrar lá no nosso Telegram, assim vocês vão vendo, né, que diariamente eu vou postando aqui diversas informações que eu extraio aqui dessa ferramenta e você vai também compreendendo um pouco mais como utilizar ela da melhor forma possível para ajudar nos seus investimentos. Muito obrigado, um abraço e até mais.